Oi, sexto ano, tudo bem? Vamos fazer a correção agora para quem tem o livro novo, tá? E vai ser sobre pronomes. Começa na página 232 e vai até a página 267. Após a leitura de um trecho do texto de Lohane Massey, que você leu aí já nesse capítulo, responda. Número 1. Entre os pronomes utilizados no trecho, predominam os que fazem referência a uma das pessoas do discurso. Letra A. Qual é essa pessoa do discurso? Quais são os pronomes que se referem a essa pessoa? Então, é a primeira pessoa do singular e, no caso, meu, me, meus, eu e minha. Vamos levantar a hipótese. Por que será que nesse texto é normal, né? É natural ter tantos pronomes referentes a essa pessoa do discurso? Porque é um texto que fala de um relato pessoal, ou seja, de um relato que o centro é o que ocorreu com a narradora. Então, ela está falando sobre a própria vida dela, certo? Número 2. Observe as expressões. Meu cabelo, meus 6 irmãos e irmãs. Identifique e classifique as formas pronominais que tem nessas expressões. Então, tem meu e meus, que são pronomes possessivos da primeira pessoa do singular. Letra B. Observando o gênero, masculino ou feminino, e o número singular ou plural dessas formas pronominais e os elementos relacionados a elas, conclua. Essas formas pronominais, elas se flexionam com base em quê? Então, elas se flexionam em gênero e número com base na narradora, no possuidor aí, né? Em quem tem o que está sendo narrado. E na coisa possuída, no caso aí, cabelo, irmãos e irmãs. Próxima. Número 3. Reescreva o primeiro parágrafo do trecho como se você fosse o narrador. Então, você vai começar assim. Lohane odiava. Então, fica. Lohane odiava seu cabelo desde que se olhou no espelho e viu que, ao contrário dos seus 6 irmãos e irmãs, aí vem, ela tinha cachos do tipo, eu acho que é corkscrew que fala, que tomavam conta da cabeça e a deixavam parecida com a órfã Anne dos quadrinhos e do cinema. Ela sonhava com a possibilidade de o seu cabelo balançar daquele jeito. Número 4. Compare a sua versão do primeiro parágrafo do trecho aliás, nós não temos os colegas, né? Então, você pode conversar com alguém da sua casa e ver que conclusão vocês chegam. E responda, quais mudanças precisam ser feitas nas formas pronominais? Então, as formas pronominais da primeira pessoa, né, no caso aí da narradora em si, passaram para a terceira pessoa. Por que que isso aconteceu? Né? Porque mudou o foco narrativo. Não era mais ela contando, mas alguém contando por ela, tá? Número 5. Releia a última frase do primeiro parágrafo e o segundo parágrafo do trecho. Quais pronomes demonstrativos foram empregados na frase e no parágrafo citados? Então, os demonstrativos. Daquele, neste e essa. Justifica o emprego de cada um dos pronomes. Então, daquele está fazendo referência a uma lembrança distante que ela tem. E o neste faz referência ao livro que o leitor está lendo. E essa retoma a fase de negação que foi mencionada anteriormente no texto. Número 6. Releia novamente o segundo parágrafo do trecho. Por que o livro a que a autora se refere comprova a afirmação de que ela não estava sozinha, segundo diz ter percebido? Porque no livro se encontram histórias semelhantes à dela, vividas por várias outras garotas também cacheadas. Letra B. Há na explicação dada pela autora um pronome que ajuda a compreender por que ela concluiu que não estava sozinha. Identifique qual que é esse pronome e dê a sua classificação. Então, é o pronome várias, que ele é indefinido. Explique como o emprego desse pronome contribui para a construção de sentido no texto. Então, o pronome várias, ele indica que há diversidade de garotas, ou seja, existem várias garotas que viveram e que vivem o mesmo problema que ela enfrenta, ok? Agora vocês têm um cartaz, né, que é de uma campanha que recebeu o nome Chega de Fio-Fio, que foi desenvolvida pela ONG, essa ONG chamada Olga. Então tem um box aí do lado, né, um quadrinho aí verdezinho para vocês lerem, né, escrito tinkolga.com. Depois, considerando o contexto de circulação do cartaz, responda: esse cartaz se dirige a quem? Se dirige ao público em geral.
A frase, entre aspas, no texto do cartaz reproduz uma suposta fala de alguém. Relacione a parte não verbal do cartaz e levante hipóteses. Então, na letra A, o unicórnio rosa representa quem? E justifique. Então, ele representa uma mulher que teria dito essa frase aí, entre aspas. Então, vou até ler a frase, né? Uau, ele assobiou para mim, agora eu vou dar mole. Aí vem escrito lá, disse ninguém. Olhe bem, disse ninguém. A figura ela é cor-de-rosa, tem o olho maquiado, tem uma crina que faz lembrar um cabelo comprido, tem a boca dando a impressão de ela estar mandando um beijo para quem assobiou, e isso é reforçado pelo desenho de um coraçãozinho. Aqui se refere aos pronomes ele, mim e eu. Ele é o homem que assobia, mim e eu, a mulher que está sendo assediada. Qual que é o sentido da expressão dar mole nesse contexto? Ceder ao assédio. Lá no cartaz tem um pronome essencial para a construção do seu sentido no contexto da campanha. Qual que é esse pronome? Qual que é a sua classificação? É o pronome ninguém, que ele é indefinido. Então você discute com seus familiares e conclua como que a presença desse pronome e a posição dele em relação a disse contribui para a construção de sentido no texto. Então, quando tem lá o pronome indefinido ninguém, ele está contrariando a impressão de que uma mulher teria falado, né, teria dito essa frase aí que está entre aspas, indicando que na realidade nenhuma mulher disse isso. Quem falou isso? Ninguém. Então a posição do pronome reforça essa ideia, porque impressiona ainda mais o sentido de negação ao subverter essa construção usual que seria ninguém disse. Então explique como que a figura do unicórnio pode ser relacionada a esse pronome e ao sentido que ele dá ao texto verbal do cartaz. O unicórnio é um animal imaginário, ou seja, ele não existe de verdade. Ele representa bem, portanto, a ideia expressa pelo pronome ninguém. Então, uma mulher que não existe ou que só existe na imaginação de homens que praticam assédio sexual representado pelo assovio, certo? Então, só na cabeça deles que as mulheres gostariam de ser assediadas. Agora, para responder as questões 4 e 5, tem aí um quadrinho. Nesse quadrinho tem aí a figura de dois personagens, personal trainers. Aí eles estão de braço cruzado, um de frente ao outro, e no meio tem duas pessoas conversando. Dois senhores estão com roupa de ginástica, um fala para o outro assim, o meu personal trainer é mais forte que o seu. Aí agora, explique como se constrói o humor do quadrinho lido, comparando as partes verbal e também a parte que não verbal, que é de imagem. Então aí, o porte físico, tanto das personagens que estão conversando, quanto dos seus treinadores. Faz a gente supor que os alunos também deveriam ter um bom desempenho físico. O que não ocorre, porque os dois são bem gordinhos e barrigudos, os alunos. Além disso, o fato que eles não brigam diretamente. Eles falam que vão enviam seus personal trainers para brigar por eles. Também contribui para uma quebra de expectativa que leva à construção do humor. Então, isso é que fica engraçado. Eles não vão brigar entre si, eles vão chamar o personal trainer de cada um para brigar, certo? Agora, olha as frases. Identifique e classifique o pronome utilizado nas duas frases. Então, o pronome possessivo meu, de primeira pessoa do singular. E na primeira frase, o pronome estabelece uma relação entre o eu que fala e o personal trainer. E na segunda frase, a relação é estabelecida entre quem? É entre o eu e o chefe. E na primeira frase, o eu que fala, ele se coloca numa posição superior ao personal trainer. Na segunda frase, do eu, é semelhante em relação ao chefe. Explica aí esse ponto de vista. Então, presta atenção. Isso não acontece, não. Na segunda frase, o pronome coloca o eu numa posição subordinada ao chefe, pois as relações sociais construídas entre as pessoas variam de acordo com os cargos. Então, quer dizer, eu sou eu quem mando, Então, eu sou melhor. Tá certo? Você é subordinado a mim. Então, aí varia de acordo com os cargos e ocupações que elas exercem, podendo ser menos ou mais valorizados. Próxima questão aqui. Tem um trechinho de uma entrevista feita com o Ziraldo, o escritor Ziraldo. Então, ele deu essa entrevista ao jornal Folha de São Paulo logo que ele fez 85 anos.
E aí vocês leem o texto para responder as questões 6 a 8. Na 6, a propósito dos pronomes de tratamento que tem no texto, responda qual que ele utilizou, o repórter, para se dirigir a Ziraldo. Ele o chamou de senhor. Por quê? Em respeito à idade dele. Letra B. Qual o pronome que o Ziraldo usou para se dirigir ao repórter? Ele chamou de você. Por quê? Provavelmente porque ele é uma pessoa mais jovem e porque a conversa foi uma situação informal, foi um bate-papo. Número 7. Releia o trecho. A quem se refere o pronome você em cada ocorrência no trecho? Justifique. Na primeira ocorrência, é o próprio Ziraldo, porque é ele que reproduz a fala de pessoas que falam com ele. Já na segunda ocorrência, está falando, dirigindo ao repórter, o que é explicitado na explicação que vem entre colchetes. Letra B. Como que o pronome você pode ser classificado nesse contexto? Tanto a gente pode classificar ele como um pronome de tratamento, quanto como um pronome pessoal do caso reto, porque está fazendo referência à pessoa do discurso com quem se fala, no caso aí na segunda pessoa. Número 8. Tem um box aí, para você ler. Nesse box, você, generalização e impessoalização. Depois você observe as formas pronominais em destaque nas falas do Ziraldo e responda. A quem que as formas em destaque nas falas do escritor se refere? Elas não têm, assim, uma pessoa específica, um referente específico. Elas são usadas para fazer uma referência genérica, ou seja, está indicando uma pessoa qualquer. Você utiliza esse tipo de construção ao falar e ao escrever? Aí a resposta é pessoal, só você que pode responder isso aí, Pensem bastante quando vocês falam, como é que vocês usam. Porque é muito comum, no nosso dia a dia, usar essa expressão. Agora, nas situações de escrita formal, depende muito do gênero aí que você está usando. Aí pode não ser muito adequado quando você está escrevendo, Pode ser que você não faça o uso, tá bom? Agora nós temos aí um texto, vocês fizeram a leitura dele. Esse texto aí fala um pouquinho sobre a vida da Malala. Malala, é uma história muito interessante a vida dela, se tiver a oportunidade, leiam. Então você viu no estudo do texto, do início do capítulo, que a Malala ela não se submetia às imposições religiosas e políticas do seu país. Ela não concordava. Então no trecho tem uma situação que confirma essa postura da Malala. Então um pedacinho que ela fala assim: eu sabia que à medida que nós, meninas, crescêssemos, seríamos obrigadas a nos recolher à casa. É a tradição. Decidi muito cedo que comigo as coisas não seriam assim. Eu sonhava em subir até o topo do Monte Ilã como Alexandre o Grande para tocar Júpiter. Sonhava também em ir mais além do vale. Então, aí continuando. Na letra B, Malala tinha o apoio da família para não se submeter às proibições feitas às mulheres? Justifique sua resposta com base nesse trecho. Sim. Conforme Malala conta, o pai dizia que ela seria sempre livre, como se fosse um pássaro. Então a família a apoiava. Letra C. É possível considerar que a disposição de Malala de não seguir a tradição era inspirada na história de seus pais? Justifique com base no trecho lido. Sim, pois conforme ela conta, os pais tinham se casado por amor, em vez de seguir a tradição social dos casamentos arranjados. Número 2. Leia as palavras extraídas do texto, reproduza em seu caderno a tabela a seguir. Depois complete distribuindo as palavras nas colunas de acordo com a posição da sílaba tônica. Então eu vou falar aí primeiro os monossílabos. Monossílabos: nós, ar, em, mais, é. Oxítonas: beber, pontapés, atrás, assim, ouvir, além, será, até, papel, amor também. Paroxítonas: férias, lotos, famílias, rúpia, topo, frágil, vaso, idade, vestígios, disparados, história. E as proparoxítonas: música, Júpiter, pássaro e cricket. Número 3. Observe a terminação das palavras incluídas em cada coluna na questão anterior e discuta aí com seus familiares e responda. Qual que é a terminação dos monossílabos acentuados? Então, vocês podem observar que eles terminam em a, o, os e e. E a terminação das oxítonas acentuadas? Elas terminam em ens, es, as, a.
E qual é a terminação das paroxítonas acentuadas? El, ias, us, iu, ios e ia. E as proparoxítonas, quais são as acentuadas? Todas elas. Número 4. Com base nas respostas das duas questões anteriores, o que é possível concluir sobre a acentuação das palavras no português brasileiro? Se acentuam os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. As oxítonas terminadas em A, E, seguidos ou não de S. Em ENS, as paroxítonas terminadas em L, U, seguidos ou não de S. E os ditongos terminados ou não em S e todas as proparoxítonas. A Tiro Agar fala assim para os soldados dele: vamos, homem, à frente está uma fortuna em ouro para aqueles que não têm medo de lutar até a morte. Aí todos vão, fica apenas o Ed, né, o sortudo que não vai. Aí ele fala: você não vem, Ed sortudo? Aí ele fala: acho que prefiro não lutar até a morte. Porque ele chamou os soldados para ir para lutarem até a morte, né, gente? Observe as palavras tem e vem que tem na tirinha. O tem acentuado e o vem não. Por que esse tem é acentuado? Porque ele está no plural concordando com aqueles que. E por que o vem do segundo quadrinho não é acentuado? Porque está no singular concordando com o pronome de tratamento você. Complete a frase com a forma adequada do verbo entre parênteses, mantendo sempre o presente do indicativo. Aquele palácio conter uma fortuna em ouro, contém, acento agudo. Diante do perigo, os comandados de Agar, manter a calma, mantém com acento circunflexo. Com muita coragem, o viking deter o avanço inimigo, detém com acento agudo. Os arqueiros reter o inimigo do desfiladeiro, retém com acento circunflexo. Então, presta atenção, né? Então, no presente do indicativo e tem aí o singular e plural também. Número 3. Tem agora um texto explicando aí sobre a origem da mandioca. Depois da leitura do texto, responda. Foram tirados propositalmente aí de algumas palavras, de alguns monossílabos tônicos, oxítonas, proparoxítonas, os acentos gráficos. Então, encontre essas palavras e escreva-as, né? Então, são elas: Álvares, já, é novamente, também, está, típicas, ácido, cianídrico e vômitos. Número 4. Há a seguir pares de palavras. Reescreva acentuando corretamente apenas as paroxítonas que devem ser acentuadas. Então, eu escrevi apenas aquelas que devem receber o acento aí nos pares. Então, na letra A é tax, B, Vênus, C, hífen, D, órfãs, E, caráter e F, fútil. Número 5. A tira do Adão Iturrusgaray apresenta duas palavras que estão propositalmente grafadas sem o devido acento gráfico. Então, a tirinha fala assim, uma menina conversando com um rapaz, né? Aí ela fala com ele assim: você tem a mente muito fértil. E na cabeça tá aparecendo assim um monte de florzinhas, árvores, plantinhas. Então, eu reescrevo as palavras que devem ter acento gráfico. Então, estão lá, escritas sem acento. Você e fértil. Agora, reescreva o enunciado do balão, passando para o plural, o que for possível, e acentuando adequadamente as palavras. Então, vocês têm as mentes muito férteis. Esse tem aí acentuado, né? 6. Os acentos de algumas palavras das adivinhas abaixo foram retirados propositalmente. Reescreva essas palavras, acentuando-as adequadamente e, em seguida, tente responder. Então, a primeira, letra A. O que é que nasce grande e morre pequeno? A palavra lápis. Letra B. Qual é a água que nunca está poluída? Então, está sem acento. Água e está. E é água de coco. Letra C. Qual é o planeta que cura machucado? É o planeta Mercúrio. E se as vacas voassem, para onde elas iriam? Para a Via Láctea. Então, lembre-se aí dos acentos corretos nas palavras, tá? Então, um abraço para vocês.